Hoje é a última mensagem desta série. Como nós já vimos, a primeira área da vida que nós vamos blindar é o nosso coração. O diabo lutará para perverter o nosso coração, porque se perverter o nosso coração, vai perverter o nosso procedimento, e pervertendo o nosso procedimento, vai nos afastar de Deus. Ele quer ver você frio, incrédulo, na fé, afastado de Deus. Já vimos também que nós temos que blindar a nossa família. A família, o diabo quer nos afastar das pessoas que nós mais amamos. Não é de admirar que as maiores lutas que nós enfrentamos são com as pessoas da nossa casa. Marido com esposa, esposa com o marido, filhos com o pai, pais com os filhos. O diabo quer nos afastar das pessoas que nós mais amamos. Por favor, leve isso a sério. A terceira área que nós vimos que nós vamos blindar é a nossa vida profissional. O diabo quer que nós sejamos um povo fracassado, um povo limitado, um povo derrotado. Ele não deseja a nossa prosperidade, a nossa felicidade no trabalho. Ele quer tumultuar o nosso trabalho para que a gente desperdice os nossos dons, os nossos talentos. Hoje eu quero apresentar a quarta área da nossa vida que nós precisamos blindar, que é o nosso dia. Nós temos que blindar o nosso dia. Por favor, irmãos, registre isto. A vitória é algo a ser conquistado diariamente. A gente não conquista a vitória num só ato. A cada dia tem uma vitória para nós conquistarmos. Em Mateus capítulo 6, no versículo 34, vocês podem anotar esse texto, Jesus disse que nós temos que viver um dia por vez. Portanto, nós podemos afirmar que perseverar é uma luta diária. Você vai lutar contra o desânimo todo dia, você vai ter que perseverar diariamente. Alegria é uma escolha diária. Você não vai amanhecer alegre todo dia, mas você tem que escolher a alegria. Ânimo é uma decisão diária. Você não vai amanhecer querendo correr na vida o tempo todo. Amar é uma decisão diária. Você vai ter mais razões para não amar, olhando para a vida assim, do que amar. Então você vai ter que fazer essa escolha diariamente. Nossa liderança é uma luta diária. A ansiedade também é uma luta que nós devemos travar todo dia. Deus não vai livrar você da ansiedade para o resto da vida. É todo dia que você vai ter que dizer: eu não me rendo à ansiedade. Deus espera que nós acreditamos que Ele age em nosso dia a dia, e a ação divina, ela também é diária. Deus não abençoou você nessa reunião para a semana toda. Ele está fortalecendo você, mas você dia a dia, você vai ter que ser fortalecido. O salmista compreendia isso, tanto que no Salmo 68, no versículo 19, eu vejo que esse versículo aqui, ele traz revelações para as pessoas que estão aqui. O texto diz assim: louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Olha o que Deus está falando aqui, gente. Isso é um momento divino. Deus está dizendo: você está carregando seu fardo por quê? Por que você está com essa carga nos seus ombros? Se eu carrego essa carga. Veja que Deus planejou carregar nossas cargas. Deus planejou ser a nossa salvação a cada dia. Deus está falando claramente. Você cada dia tem que levantar dizendo assim: eu entrego a minha carga, eu entrego o meu fardo. Esse menino, essa menina, esse homem, esta mulher, esta família, eu coloco na tua mão. É nosso trabalho todo dia aí, colocado no altar do Senhor. Deus está falando claramente: dia a dia eu carrego. Você não precisa carregar, eu carrego por você. Eu sou a tua salvação. Não é a tua sabedoria, sou eu. E talvez a pergunta que venha ao seu coração: pastor, como é que eu posso blindar o meu dia? Como é que eu posso blindar o nosso dia? Enquanto eu olho para você neste momento, e eu estou orando, eu estou clamando a Deus, estou pedindo algo, peço assim: Deus, dá discernimento para meu irmão que está aqui, para minha irmã que está aqui, para que ela possa perceber as verdades que Deus está escrevendo no nosso coração aqui nesta manhã, para que ele compreenda que nós somos o povo mais protegido que vive neste mundo, que nós estamos seguros. Eu estou orando, eu oro para que você ouça a voz de Deus através dos textos bíblicos como esse que nós terminamos de ler, para marcar o seu coração, para que você possa viver vitoriosamente. Eu oro para o mal não ter espaço na sua vida, não ter espaço na sua casa. Eu peço para que juntos, eu e você, aprendamos a blindar o nosso dia do alcance do mal. Essa pergunta é importante: como blindar o nosso dia? Em primeiro lugar, nós blindamos o nosso dia quando nós não nos esquecemos
quem pertence o nosso dia, quem é dono do nosso dia. Muito importante, você não pode esquecer, quem é o dono do seu dia? A cada dia, meus irmãos, a cada amanhecer, e talvez várias vezes durante o dia, nós teremos que lembrar a quem pertence o nosso dia. Porque uma das ações do mal é nos fazer esquecer que o nosso dia pertence a Deus, não pertence ao mal. O mal lutará para esquecermos que Deus tem um propósito divino para cada dia que Ele nos colocou, que Ele nos dá. O mal sabe que a nossa vida, ela é formada por cada dia, e já que ele não pode estragar a nossa vida, ele lutará para estragar a nossa vida, a prestação, um dia por vez, um pedaço por vez. O nosso dia é uma porção diária da nossa vida, então o diabo lutará para estragar esta porção diária da nossa vida, a fim de criar lembranças, traumas, situações que nos marquem para a vida toda. Ele sabe que se estragar o nosso hoje, ele vai comprometer a nossa existência amanhã. Veja o que diz a Bíblia, no Salmo 118, no versículo 24, nele está escrito: este é o dia que o Senhor fez. Vocês podem ler comigo? Este é o dia que o Senhor fez. Olha bem para esse versículo. O texto é claro. Este é o dia que o Senhor fez. Pense comigo. Nesse texto, olhe para ele. Se foi Deus que fez esse dia, a quem esse dia pertence? A resposta é óbvia. É claro que pertence para Deus. Deus é o proprietário. E o que o mal vai fazer? O que o diabo vai lutar? Ele vai lutar para estragar esse dia, pois o diabo sabe que atingindo o seu hoje, este domingo, ele estará, de certo modo, atingindo Deus. Qual deve ser a nossa ação contra essa questão do mal querer estragar o nosso dia? Nós devemos lançar na cara do diabo que o nosso dia já tem um proprietário, e que esse proprietário é o Deus Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus do impossível. Nós precisamos declarar a cada manhã, a cada dia: Pai Celestial, este dia é seu. Eu estou acordando num dia que o Senhor fez, foi o Senhor que criou. Esse dia é teu, e eu, da minha vontade, Senhor, da minha decisão pessoal, eu consagro este dia para o teu louvor. Ele te pertence. Meu dia está destinado para a ação tua, Senhor, para o teu poder agir, Senhor. Portanto, esse é um aspecto muito importante. Nós precisamos ver nosso dia como um tempo apropriado de Deus agir. Nós temos que olhar para nosso dia, para nossa manhã, para cada amanhecer, como um tempo apropriado de Deus agir. Hoje é um tempo apropriado de Deus agir, agora é o tempo apropriado de Deus agir. Nós precisamos deixar claro para o diabo, para o mal, que o nosso dia é exclusivo para a ação de Deus. Nós temos que saber disso na nossa mente. Nós temos que verbalizar isto. Nós temos que dizer: hoje é o tempo da ação de Deus. Quem está agindo no meu dia é Deus. Nós temos que, no nome de Jesus, desautorizar o diabo de agir do nosso dia. Nós temos que dizer: Satanás, escute bem aqui, esse dia foi Deus que fez, e Ele me colocou nesse dia. É Deus que vai agir nesse dia, não é você que vai fazer isso. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Isso. Olhe comigo mais uma vez o que está no Salmo 118, no versículo 24, que é o versículo que nós estamos estudando. Este é o dia em que o Senhor agiu. Leiam comigo essa frase, vamos lá? Este é o dia em que o Senhor agiu. Veja aqui, irmãos, nós precisamos nos lembrar disso constantemente. Nós nos esquecemos que esse dia, hoje nosso, é o dia que Deus está agindo. O nosso dia está dedicado para a ação divina.
Nós temos que repreender o diabo com as suas tentativas de destruição maligna. Nós temos que gritar para ele, falar com autoridade, falar com ousadia, quem sabe caminhando pela nossa casa, ou andando pelas ruas, ou dentro do nosso carro, ou no local de trabalho. Nós temos que dizer para ele: Satanás, este dia é o dia da ação divina na minha vida. Este dia é o dia da ação divina na minha casa. Este dia é o dia da ação divina na minha família, no meu trabalho, no meu coração. Quem está agindo em mim, Satanás, é Deus e não você, porque Deus fez este momento. Este momento é da ação de Deus. Ele agiu neste momento, Ele agiu nesse hoje. Você não tem autorização para fazer nada neste dia na minha vida. Nós temos que repreender o mal, nós temos que resistir o mal, como diz Tiago capítulo 4 versículo 8, nós temos que resistir o mal e ele fugirá de nós. Nós temos que reivindicar a ação divina em nosso dia. Na verdade, meus irmãos, cada um de nós precisamos ver cada dia como uma obra de arte feita por Deus. Nós temos que ver isso, temos que mudar o nosso conceito de fé e de vida, de batalha espiritual. Eu olho para esse dia, é uma obra de arte de Deus que Ele fez. Ele agiu nesse dia, Ele está agindo nesse meu dia. E aí então nós temos que mudar a nossa perspectiva. Ao invés de olharmos para aquilo que o mal está fazendo, nós vamos procurar o divino no nosso dia e não o que é maligno. Ao invés de a gente ficar caçando capeta em tudo, vamos caçar Deus em tudo. Ao invés de ficar olhando, arranjando um demônio para todas as coisas, vamos arranjar um Deus que acampa os seus anjos ao nosso redor o tempo todo, que Ele nos protege, que Ele nos blinda. Vocês estão me entendendo? Diga um amém aí. Esse deve ser o nosso foco, o foco do nosso coração. Você vai ver os feitos de Deus. Se você começar a olhar procurando os feitos divinos, você vai se maravilhar. Os psicólogos, os especialistas, os psiquiatras dizem que nós temos que procurar o belo. E a Bíblia diz que a gente tem que procurar aquele que fez o belo, que é Deus, o Todo-Poderoso. Os feitos dele é onde está a beleza, contemplar o belo, ver aquilo que Deus está fazendo na vida. Nós precisamos olhar para cada dia como especial, porque ele foi preparado por Deus, ele foi feito por Deus, foi no hoje que Deus agiu. Nós precisamos olhar para o nosso dia como um momento de se cumprir o que Deus preparou para a nossa vida. Não é aquilo que o diabo preparou, mas é o que Deus preparou. E o plano dele é de paz, é de esperança, é de prosperidade, é de bênção. Essa menina vai dar certo, esse menino vai dar certo, essa casa vai dar certo, essa família vai dar certo, porque Deus preparou o bom, Deus preparou o bem, o maravilhoso para a minha vida, para a vida da minha família, mesmo quando as circunstâncias dizem não. Portanto, nós precisamos lembrar nossa mente, nós precisamos lembrar o nosso coração a esse respeito, e nós temos que olhar para cada dia como sendo o dia da vitória do Senhor, como o dia da vitória do nosso Senhor. O diabo lutará para ver o nosso dia como um momento de caos. Ele lutará para que nós vejamos o nosso hoje como um momento de contrariedades, de dificuldades, de tristezas, de oposições, de irritação, de derrota. Mas não é desta forma que Deus espera que eu e você hajamos, não. Se esse é o dia que Ele fez, que Deus fez, que pertence a Ele, é nesse dia que Ele está agindo, nós temos que olhar de maneira diferente, procurando o divino. E veja como é que a Bíblia diz no Salmo 118, versículo 24, nós temos que olhar de novo para esse versículo, numa outra versão, para completar essa ideia que Deus está colocando no nosso coração aqui hoje, esse princípio, esta verdade. Leia comigo o Salmo 118, no versículo 24, este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus espera de mim e de você. Agora imagine, você amanhecendo cada dia com essa atitude. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia da vitória. É hoje que Deus está agindo. É hoje que alguém vai bater na porta. É hoje que vai tocar a campainha. É hoje que o interfone vai tocar. É hoje que vai chegar aquela carta. É hoje que vai chegar aquele e-mail. É hoje que vai chegar aquela mensagem. É hoje que eu vou encontrar, é hoje que o céu vai se abrir. Deus fará coisas poderosas na minha vida, e eu estou atento para isso, eu estou focado nisso, porque esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor agiu, esse é o dia que Deus tem preparado, e tem coisas que Ele está fazendo agora. Nós vamos dizer para o diabo, esse é o dia da sua derrota,
e é o dia da minha vitória. Esse dia não é o dia da tristeza, esse é o dia da felicidade de Deus tomar conta do meu coração. Esse é o dia feito para a minha alegria em Jesus. Você não tem espaço, Satanás, na minha vida. Portanto, blinde o seu coração, blindando o seu dia, constantemente lembrando que Jesus, Ele é o da vitória sobre o nosso dia. Blinde seu dia, lembrando que Deus fará tudo cooperar para o seu bem, para a sua alegria, e não para a sua tristeza. Vocês estão pensando que talvez, por causa que é o dia que Deus fez, que vai ser tudo facinho, tudo favorável. O sol vai ser aquele céu azul, e o calor não é insuportável, do jeito que eu gosto, o vento sopra, não é ardido o sol, não tem fila no ponto de ônibus, não é nada disso. Ele vai agir em tudo, para que o propósito dele aconteça na minha vida. Eu estou capacitado, porque ele está agindo, ele está indo na minha frente, aplanando os caminhos, destruindo os ferrolhos de ferro, abrindo as portas de bronze, destruindo tudo que nos impede, porque Ele está agindo nesse dia. O dia que Ele fez pertence a Ele. Em segundo lugar, nós blindamos nosso dia quando nós escolhemos qual será a nossa atitude para cada dia. Diariamente, irmãos e irmãs, nós não podemos esquecer disto. Eu sei que é o A, E, I, O, U. Eu sei que são as coisas básicas da fé, mas nós esquecemos de definir qual será a nossa atitude para esse dia que pertence ao Senhor. Definir que o nosso dia pertence a Deus é muito importante, mas não é tudo. É a minha responsabilidade, é a sua também, escolher para cada dia que Deus fez, que Ele está agindo, uma atitude para vivenciarmos esse dia. Nós precisamos, a Bíblia nos orienta a escolher uma atitude de fé. Nós precisamos nutrir no nosso coração, na nossa mente, na nossa reflexão, no nosso coração, a expectativa que Deus vai agir, está agindo agora na minha frente, e que eu vou ver os feitos que Ele está fazendo. Hoje é tempo, eu tenho que escolher, de ver Deus fazer coisas lindas. Nós precisamos colocar nosso foco, como já disse, para procurar os feitos de Deus. E se hoje é o tempo que Deus age, então eu preciso crer nisso e me concentrar para ver o que Deus está fazendo, porque senão eu perco, eu passo por cima, eu deixo de perceber que o alimento sobre a minha mesa é um carinho divino, que a roupa que eu visto é um carinho divino, que o carro que eu ando é um carinho divino, que as pessoas que vêm até mim têm alguma coisa de divino. A cada manhã nós precisamos escolher, temos que dizer assim: nós seremos positivos, eu vou ser positivo nesse dia, ou eu vou ser negativo? Eu vou ser uma pessoa proativa, ou eu vou ser uma pessoa estagnada nesse dia? Nós teremos que escolher se nós nos portaremos de forma animada, ou então nós vamos nos arrastar durante o dia, desanimado durante todo o dia. O mal, eu já sei o que ele quer fazer. O mal vai querer determinar a nossa atitude através de sentimentos contrários. Por favor, escute bem isso: sentimentos contrários. O mal vai querer determinar a nossa atitude através das circunstâncias, dos acontecimentos contrários. E qual é o nosso papel? Nosso papel é tomar a liderança e definir qual vai ser a nossa atitude para cada dia, independente dos sentimentos e das circunstâncias. Olhe mais uma vez comigo o Salmo 118, no versículo 24. Diz o texto: este dia foi especialmente preparado pelo Senhor. Vamos nos alegrar, vamos festejar por causa dele. Veja que não diz que é por causa do que vai acontecer nele apenas, mas por causa dele. Veja que o salmista, quando tem a consciência que o dia foi preparado pelo Senhor, ele toma uma atitude, ele escolhe uma atitude, ele escolhe uma postura. Ele diz: eu vou me alegrar nele, eu vou me alegrar, pronto. Ele não conhece o que vai acontecer naquele dia, ele só sabe que Deus fez, que Deus está agindo nesse dia, então eu vou me alegrar. O salmista escolhe festejar por causa dele, ele escolhe uma atitude positiva. Escolher a atitude positiva para o nosso dia a dia é uma batalha, irmãos, diária que nós temos que tomar. Irmãs, por favor, talvez as irmãs sofram até um pouco mais do que os homens, e digo especialmente aquelas irmãs que têm que fazer dupla jornada, trabalhar em casa e trabalhar fora. Também
me refiro àquelas irmãs que ficam tomadas pelas tarefas de casa e não é valorizada, que aquilo é um trabalho. Você pode ter certeza? Você vai ter que escolher a atitude para aquele dia. Nós precisamos contrariar a pegada da melancolia que na maioria das vezes amanhece conosco. Melancolia. A gente levanta meio melancólico, dependendo do tipo de sonho. Tem cada sonho, não tem? Fala a verdade. Gente, como é que pode sonhar com cada coisa? O que é isso? Sangue de Cristo tem poder? De onde é que vê esse sonho, cara? O que é isso? Sai para lá. A maioria das vezes essa melancolia aparece conosco. Nós precisamos dizer não à nostalgia tristonha sobre o nosso ontem. Nós precisamos definir a alegria como a tônica do nosso dia. Eu queria que vocês repetissem comigo esta frase. Vamos juntos? Precisamos definir a alegria como a tônica do nosso dia. Nossa atitude não é algo que Deus dá para a gente. Deus não dá atitude para a gente. Amanhã eu vou dar essa atitude para você. Não. A atitude é algo que nós escolhemos. Nós escolhemos baseado no conhecimento que Deus fez este dia, que Ele está agindo neste dia. E ao escolher uma atitude de alegria, de fé, nós precisamos varrer da nossa boca duas palavras que eu tenho que dizer aqui: está difícil. Eu converso com as pessoas e eu vejo no meu coração. A gente tem vontade de falar: Deus está abençoando, mas está difícil. Deus é bom, mas está difícil. Eu vou vencer, mas está difícil. Parece que a gente tem dó da gente. A gente é tomado por esse negócio de estar difícil. Nós precisamos eliminar da nossa vida a fala da murmuração. O que muda você dizer que está difícil? Só complica a tua atitude, só estraga a tua postura de fé. Nós precisamos escolher a fala que combine com a nossa fé em Cristo, aonde o impossível pode ser realizada, aonde quem tem a última palavra é o nosso Deus onipotente, onisciente, o todo-poderoso que tem por nós. Por isso, para nós brindarmos o nosso dia, nós precisamos escolher uma mente que pensa nas possibilidades divinas e não nas dificuldades humanas. Por favor, irmãos, Deus está falando aqui neste momento, eu quero parar, porque eu temo. Eu temo que você não esteja levando a sério aquilo que Deus está fazendo. Eu fico preocupado com vocês que estão mais distantes de mim, que eu não posso olhar os olhos de vocês. Fico preocupado se vocês estão entendendo, se você não está permitindo que o diabo lhe roube deste momento a mensagem que ele está entregando no seu coração. O Espírito Santo, os anjos do Senhor estão em volta deste lugar, mas no teu coração, se você não decidir ouvir Deus, Ele não revela a você, Ele não revela para quem precisa, Ele revela para quem quer. Se você não quiser, vai perder. Deus está falando: escolha uma mente que pensa nas possibilidades divinas e não nas dificuldades humanas. Deus está dizendo: troque, não vai dar certo. Para com Jesus tudo é possível, tudo vai dar certo. Brinde o seu dia alimentando a atitude da possibilidade e não a atitude da impossibilidade. Percebe o que Deus está falando aqui nesta manhã? Eu estou falando para vocês o que eu enfrento. Qual é o dia que você momento mais sofre do dia? Muito importante isso. Quando é que você é mais atacado? Eu tenho um momento que eu me sinto, poxa, não vai dar, não é possível. Esses dias mesmo, estava no finalzinho da tarde, Sueli estava fazendo alguma coisa, eu estava sozinho na sala, mas me deu uma solidão. E não adiantou eu cantar aquele hino: solidão, dá um tempo e vai lá fora. Eu sei, não é hino. Não me obedeceu, o diabo ficou ali, sabe, falando comigo. Já pensou? Você ficar velho, ninguém vai mandar mensagem para você. Talvez você não tenha força mais de ser pastor. Você pensa que as pessoas, que utilidade você vai ter? Eu já comecei a ver que aquele velhinho, sentado num canto, babando. Deus falou comigo, cara, você está com o pensamento da impossibilidade. Ok, a pregação que você vai pregar domingo, onde se encaixa nisso? Você percebe que Deus está falando aqui com você neste momento?
Deus está dizendo assim: olhe para os obstáculos como matéria-prima da minha ação. Olhe para os obstáculos da vida como matéria-prima da ação divina na sua vida, não oportunidade para o diabo gerar desânimo. Deus está dizendo para você brindar o seu dia. Olhe para os obstáculos da vida. Esse aqui vai ser vai ser um degrau. Olha aqui, Senhor Jesus, eu creio assim, vai ser um degrau da minha vitória. Eu não sei como é que vai ser ainda. Tem situação, gente do céu, que você não sabe o que vai ser dali 30 segundos. Oxe, não é só você que passa, eu passo. Senhor, o que vai ser? Não interessa, cara. Olha agora, isso aqui vai ser matéria-prima do milagre. Você não sabe ainda como é que vai ser, mas eu estou fazendo. Diga, matéria-prima do milagre. Pensa naquilo que você está olhando como obstáculo. Matéria-prima do milagre, matéria-prima do milagre. Isso muda tudo. Para brindar nosso dia, nós temos que esperar que nós tenhamos a mesma atitude, nós temos que construir no nosso coração a mesma atitude que estava no Salmo 18, no versículo 29. Essa deve ser a atitude. Eu quero que vocês gritem comigo essa atitude: com o auxílio de Deus, eu posso atacar uma tropa. Com meu Deus, eu posso transpor muralha. Defina qual vai ser a sua atitude do seu dia. É assim que nós brindamos o nosso dia. E eu vou escolher a atitude de olhar para o meu dia como a matéria-prima do milagre. Deus está agindo nele. Deus tem algo novo, Ele vai me surpreender. Eu não sei como é que será, mas será maravilhoso, será glorioso. Inventa a tua canção, compõe tua música, pega o teu grito de guerra. Não deixe o maligno determinar a sua atitude. Em terceiro lugar, nós brindamos nosso dia quando nós nos esquecemos das intenções do mal. Nós temos que trabalhar a nossa percepção, irmãos. Nós não podemos esquecer as intenções do mal. Definir que o nosso hoje pertence a Deus e escolher uma atitude para cada dia é muito importante, mas nós não podemos ignorar as verdadeiras intenções do diabo. Ele não se renderá com facilidade à nossa alegria, ele não se renderá com facilidade à nossa positividade, à nossa vitória. Ele ficará incomodado com a nossa atitude de confiança em Deus. Nós não podemos ignorar as suas intenções, nós não podemos deixar que ele consiga uma vantagem sobre nós no nosso dia, seja em qualquer área da vida. Nós não podemos. E eu sinto, irmãos, que eu tenho que repetir um versículo que eu acho que nós já usamos em 2 mensagens, e eu preciso destacar isso hoje de novo, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 11, onde está escrito: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Veja o que Paulo está dizendo, e o texto é muito claro. Se nós não vigiarmos, se nós não mantermos a nossa mente ligada com Deus, principalmente através da oração, o mal vai achar alguma forma de tirar vantagem sobre nós. Nós temos que fiscalizar a nossa mente, nós temos que fiscalizar o nosso coração, nós temos que estar em estado de alerta. Jesus, sabendo disso, ele afirmou em Marcos capítulo 14, no versículo 38, vigie e ore para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas qual é o problema? A carne é fraca. Vamos dizer juntos? A carne é fraca. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Aqui que está o problema. Nós costumeiramente esquecemos que nós não somos suficientes, que nós não podemos com a vida, que nós não podemos com a batalha. Por mais espertos, por mais sapientes que nós somos, nós não podemos nos embriagar com os acontecimentos do dia, que é muito importante, se embriagar com os acontecimentos do dia. O trânsito é um lugar que nós nos embriagamos com muita facilidade, com muita facilidade. Esses dias eu estava na fila e tinha um lesmão na frente minha. Óbvio, irmãos, que a minha mão coçou para buzinar. Mas coçou mesmo. Dava agonia olhar para a mãozinha quieta. Mas a minha mãozinha, como é que ela tem ela quer ser independente. Aí um outro, atrás de mim, buzinou. E graças a Deus, que não fui eu. Tomara que o cara não tenha entendido que foi eu. Mas sabe o que ele fez? Tirou aquela mão e fez aquele gesto abençoador na minha direção, na direção da pessoa. O que aconteceu? O álcool da ira subiu numa rapidez. Que fituna, mano. Satanás está amarrado em nome de Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez. Esta é a situação. A gente pode embriagar com os acontecimentos do dia.
Nós não podemos dar oportunidade para a tentação. Nós temos que nos lembrar constantemente que a nossa carne ela é fraca e o diabo vai lutar para tirar vantagem desta fraqueza. Qual é a tua fraqueza? Presta atenção, Deus está falando. Satanás vai querer tirar vantagem usando lembranças nostálgicas. Lembranças nostálgicas. O mal vai lutar para ver você depressivo, tristonho, negativo. Qual é o momento que você fica mais nostálgico? Quando você levanta, final do dia, hora do almoço, quando você está sozinho, na hora de dormir, presta atenção, é um ataque. Nostalgia, ela tem o seu lado bom, mas quando você percebe que ela está gerando em você uma atitude de depressão, de desânimo, olha, levando você a se ver como um fracasso, criando em você uma melancolia da derrota, a melancolia do não tem mais jeito, a melancolia do melhor desistir, o que vai ser dessa vida, ó ano, ó mês, ó azar, isso aí, essas lembranças nostálgicas não vêm de Deus, isso aí vem do diabo para estragar o seu dia, para minar a sua alegria. Você tem que blindar o seu dia dizendo, não, calma lá, não é dessa forma, vou trazer a lembrança, aquilo que me traz a esperança e aquilo que constrói a fé no meu Deus. Satanás vai querer tirar vantagem usando palavras duras ditas por alguém a você, alguém que falou palavras duras. A intenção do diabo é nos ferir para estragar a nossa vida. Ele sabe que o segredo é começar estragando o nosso hoje. Então ele vai tentar marcar a nossa vida com palavras negativas, com palavras duras. Nós não podemos dar a vantagem para o diabo em nossa vida. Então quando alguém fala uma palavra dura, você diz, ele não vai poder me atingir com essas palavras. Eu não vou permitir que o poder dessas palavras chegue até mim. Nós precisamos blindar o nosso dia. E uma das formas é não permitir que o diabo tenha vantagem sobre os nossos sentimentos. Nós não podemos permitir a entrada em nosso coração de determinados sentimentos. Tem sentimentos que vêm. Olha, irmão, deixa eu dizer para vocês, homens, sentimento de desejar a mulher do outro, enquanto você for homem, e aquele mais velhinho, e tiver esse coração, tic-tac, se você não dizer não a esse sentimento, você vai ter, porque Deus criou você para desejar uma mulher, não a mulher dos outros, mas o diabo vai querer perverter o teu sentimento. Cobiça de querer as coisas dos outros, você vai ter. Essa é uma luta que você vai dizer não, eu não vou permitir isso. Você tem que escolher o sentimento de raiva, de amargura. Mesmo convertido, vai vir no teu coração. Você tem que dizer não vou permitir esse sentimento. A Bíblia é muito clara em dizer que sentimento é uma coisa que a gente escolhe. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 2, no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja que sentimento é uma coisa que a gente pode escolher. O texto diz claramente, tende o mesmo sentimento que houve em Jesus. Eu como pastor, eu tenho sentimentos ruins, sentimentos bons. Às vezes eu termino o culto aqui, eu estou sentindo nas nuvens. Mas tem vezes que eu termino o culto aqui, eu quero morrer. Talvez o maligno pega lá o jeito que eu atendi uma criança, o jeito que eu não pude dar atenção para outra pessoa. Poxa, ele fica me torturando com aqueles sentimentos. O maligno quer gerar sentimentos ruins dentro de nós, por isso nós temos que escolher. Eu vou ter o sentimento que houve em Cristo. Por isso nós não podemos deixar o diabo tirar vantagem sobre os nossos sentimentos. Nós podemos e temos que escolher nossos melhores sentimentos. Por favor, irmãos, essa frase é muito importante. Não leve ela de qualquer jeito. Essa é nossa responsabilidade, escolher nossos melhores sentimentos. Ao olhar para Jesus na Bíblia, nós descobrimos que ele nutria. Qual o sentimento? O sentimento da utilidade. Qual o sentimento? O sentimento da serventia. O que é que ele nutria no coração? O senso de missão. Um sentimento de alegria, um sentimento de humildade, um sentimento de devoção a Deus. Portanto, nós blindamos nosso dia, não permitindo que o diabo tire vantagem sobre o nosso sentimento. Está chegando um sentimento de inferioridade de você, de mágoa do seu cônjuge, ou do seu irmão, ou do seu pai, ou de alguém. Você diz, esse sentimento não vem de Deus. Deus não iria gerar esse sentimento. Esse sentimento ou vem da carne ou vem do diabo. Digo não para a carne é fraca, duvida dela. E eu digo não para o diabo, porque eu sei das intenções. Ele quer tirar vantagem sobre mim. Blinde o seu dia. Nós não podemos ignorar a intenção do mal. Ele quer matar a nossa fidelidade.
ele quer roubar a nossa conexão com Deus, ele quer destruir nosso compromisso com Deus. Nós temos que diariamente nos lembrar das intenções do mal contra a nossa vida. Nós precisamos nos lembrar constantemente que Deus já colocou em cada um de nós o que cremos, o seu Espírito Santo. E aqui é muito importante. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ativa a nossa percepção. Ele ativa a nossa percepção para nós percebermos o que está por trás dos acontecimentos, daquilo que está nos atingindo. O que está por trás disso? O que está aí por trás? Dá uma olhadinha comigo nesse texto de 1 Coríntios capítulo 12, 10. O Espírito Santo, diz o texto, nos ajudará a discernir os espíritos. Que é muito importante, irmãos. Esse espírito aqui pode ser o espírito do mal que está por trás, qual é o espírito, se é de Deus, se é o espírito do mal, ou pode ser também das coisas que estão ligadas ali por trás. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que nós estamos capacitados para ver o que está por trás das coisas da vida. O que está por trás. O que está por trás das palavras, o que está por trás daquelas pessoas. O Espírito Santo vai nos revelar a motivação perversa por trás das circunstâncias do dia. E nós precisamos nos mantermos em conexão constante com o Espírito Santo para a gente pedir a Ele: dá-me a percepção correta do que está por trás desses acontecimentos. É assim que nós blindamos o nosso dia. Nós trabalhamos a nossa percepção não esquecendo das intenções do diabo. Senhor, o que está por trás dessas palavras duras, dessa agressão, desse nervosismo, dessa irritação? Senhor, o meu dia é do Senhor, o Senhor que está agindo nele. E, ó Deus, eu já escolhi a atitude, mas o que está por trás disso? Espírito Santo, me dá a percepção. E aí você vai parar de discar aquele número, parar de escrever aquela mensagem, você vai sossegar o teu coração, e você vai perceber, ter a visão que está por trás. E você vai ver que a melhor coisa não é lutar com a força tua, nem com a sua sabedoria, mas lutar no poder do Espírito Santo. Nós blindamos o nosso dia quando nós somos conscientes das ferramentas que o diabo usa. É muito importante, irmãos. Tem pessoas que esquecem que o diabo ele é aparelhado. Você não pode ignorar as ferramentas que o diabo usa. Se nós soubermos quais são as ferramentas que o diabo usa, quanto mais nós tivermos convencido destas ferramentas, nós estaremos preparados para resistir o dia mau, a ação em transformar o nosso dia de bênção em um dia mau, ao perceber essas ferramentas. Por quê? Porque o diabo ele não é criativo como Deus, irmãos. Escute bem isso. Ele é, na verdade, sabe o que o diabo é bom? Ele é bom de disfarce. Tem que lembrar disto. O diabo é bom de disfarce. Por isso nós vamos ter cuidado. Ele disfarça o mal com a roupagem do prazer. Ele disfarça a tristeza com as vestes da festa. Ele disfarça o caminho da morte, fazendo ele parecer o caminho do bem, mas não é. Preste atenção. Aí você está orando para Deus: Senhor, me dá uma esposa, me dá uma esposa. Aí o diabo coloca uma jararaca na tua frente. E você diz assim: foi Deus que mandou. Não, irmão. Por favor, irmão, dá uma olhadinha. É uma jararaca. Aí você diz: Senhor, eu quero marido, Senhor. Eu sinto que eu nasci para ser esposa. Eu tenho esse chamado, eu tenho esse dom. Eu quero ser uma mãe. Aí aparece aquele fiote do cão na tua frente. Você diz: foi Deus que mandou. Você não percebe. Não é assim não, porque apareceu o que é, cara. Pode ser um atalho do diabo para atrapalhar aquilo que Deus está mandando fazer, aquilo que Ele vai abençoar a tua vida. Ele é o rei do disfarce. Mas você tem o Espírito Santo. Para você ver isso, você tem que olhar as ferramentas. Por isso, nós precisamos ter cuidado, pois Ele fará uso das armadilhas do laço do passarinheiro, das ciladas perigosas, originadas nos quintos dos infernos, para querer nos derrubar. Ele fará cilada para você. O diabo é o campeão da pegadinha. Não é o Ivo Holanda, não, gente. Ô, produção, ó. A produção é infernal e não é o Ivo Holanda, é o próprio cão. As pegadinhas que ele vai fazer contra você. A Bíblia informa em Efésios capítulo 6, verso 11: vista toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você tem que ficar andando: Senhor, me dá percepção do que é cilada, Senhor. Eu não quero cair no laço do passarinho. Você tem que pedir isso. Ah, pastor, mas eu vou ficar... se você não fizer isto, você vai cair na cilada. O diabo usará de muitas ciladas, mas eu quero destacar algumas para você sintonizar. E primeiro,
cilada das emoções. O mal lutará para você valorizar as emoções mais do que elas merecem. Mas estou sentindo, estou desejando, estou querendo, meu sentimento, eu sinto que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que ir nessa direção. Cilada. Você não tem que fazer, é mentira, é cilada das emoções. Se Deus está nisso daí, você pode esperar o sentimento passar, a vontade passar, e ninguém vai lhe roubar, porque o que Deus dá, o capeta não leva. O capeta não leva. Cuidado com as ciladas dos ditames do prazer. Nós não podemos esquecer que o prazer quer ser senhor de cada um de nós, mas nós temos que assumir responsabilidade e temos que botar limite nisso, senão a gente vira gordo, mais do que a gente já é. Senão a gente vira perverso, alcoólatra, glutão, adúltero, pervertido sexual. Tem que botar limite. Nós temos que botar limite contra nós. Quer ver outra cilada? A cilada de agir por impulso. É a armadilha de primeiro fazer para depois pensar. Não, eu vou fazer logo, porque senão depois eu não faço. Vai dar zebra. O diabo quer comprometer nossas escolhas. Ele quer que a gente haja por impulso. E aí a gente cai do cavalo. Cuidado com as ciladas de dar lugar à ira. E o que é a cilada da ira? É você permitir que os acontecimentos no seu entorno lhe embriague, lhe domine. E você haja com base naquele acontecimento e não com base na percepção que o Espírito Santo quer dar a você. Porque Deus quer fazer coisas lindas na sua vida. Em segundo lugar, nós precisamos ter cuidado, pois Ele fará uso da ferramenta da circunstância do dia. É importante trazer esse assunto de novo. Eu sei que eu tenho falado, mas eu tenho que falar porque é onde nós estamos com perigo. O diabo vai usar os acontecimentos do dia contra você. Ele vai argumentar o tamanho dos nossos obstáculos. Ele vai aumentar o alcance dos nossos sentimentos negativos. Ele vai colocar o dedo na nossa dor para dar ênfase no nosso sofrimento, para tudo parecer insuportável, para dizer assim: teu Deus esqueceu de você, Ele não está nem aí com você. Mas é mentira, Deus ama você, Deus não esquece você. Ele manda um anjo forte para te defender. Quando Jesus estava lá no jardim de Getsêmani, por 3 vezes ele foi ver os seus amigos dormindo, quem sabe procurando uma ajuda humana. Mas naquele momento, quando ele estava naquela solidão tremenda, diz a Bíblia que Deus mandou um anjo para confortar. E Deus vai fazer isso com você. Deus vai mandar o anjo dele confortar você, guardar você. Você não está sozinho, você não está abandonado. É mentira. Por isso, ao brindar nosso dia, nós não podemos esquecer do que está escrito em Efésios capítulo 6, verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Depois de ter feito tudo. Por isso, não valorize as circunstâncias contrárias. Cuidado com as definições da visão humana. Não esqueça, não vivemos com base naquilo que nós vemos. Como diz 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Talvez hoje você está aqui vendo um punhado de coisas, situações de derrota. Deus está dizendo: não olhe a circunstância, olhe o meu amor, olhe o meu poder. Eu sou o Deus poderoso, eu estou acima de você. Em terceiro lugar, nós vamos ter cuidado, pois o mal lutará para envenenar a nossa reflexão, os nossos raciocínios, a nossa mente. A ferramenta que ele vai usar são as setas inflamadas. As setas inflamadas do maligno, aqueles pensamentos terríveis. Ele sabe que é na nossa mente que nós ensaiamos as nossas ações. Ele sabe que o pensamento é que nós desenhamos o nosso procedimento. Então ele vai usar de setas inflamadas. Ele usará pensamentos negativos, pensamentos impuros, que ele tem como objetivo contaminar o nosso foco, estragando o nosso procedimento, que é produto da nossa mente. Por isso nós precisamos praticar o que está escrito em Efésios capítulo 6, no versículo 16. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Veja, meus irmãos, que o segredo é o escudo da fé. É aqui que a Bíblia coloca sobre a importância da nossa doutrina. É aqui que o conteúdo da nossa fé blinda o nosso dia. O que fazer então para nós neutralizarmos as ferramentas do mal? Eu quero terminar a minha mensagem aqui com algumas maneiras de você proteger a sua mente do mal. Primeiro, você tem que lembrar diariamente da libertação efetuada por Jesus. O diabo vai vir acusar você, vai falar assim, não. Jesus já me libertou.
Jesus já me libertou. O sangue de Jesus 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 me libertou. E olha, Satanás, está vendo? Quando você conhece a Bíblia, você vence como Jesus venceu. Olha o que está escrito em 1 João 3, versículo 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você tem que dizer para o diabo: Satanás, escuta bem aqui. Eu, quando estava perdido, o diabo tinha poder sobre minha vida. Ele pintava e bordava. Mas agora que eu aceitei Jesus, ele já desfez as obras do diabo. Ele não tem mais poder. Você não tem mais poder na minha vida. Jesus desfez, destruiu. É verdade. E eu vivi escravo disso. Mas Satanás agora não. Jesus já destruiu. Você não tem mais poder sobre a minha vida. Você tem que falar. Fale da libertação efetuada por Jesus. Esse tipo de pensamento, esse tipo de vida fazia parte do passado. Agora não. Jesus vive em mim. Ele já me libertou. O sangue de Jesus me libertou. Posso ouvir um amém de vocês? Para proteger sua mente, libere o poder que habita em você. Libere o poder. É você que tem que liberar esse poder. Que poder é esse? 1 João capítulo 4, verso 4 fala desse poder. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Olha o que Deus está falando. Para você blindar a sua mente dessas setas inflamadas do mal, você tem que dizer: Satanás, será que você não percebe? Você é cego, não tem noção não, ou sem noção, ou estorvo. Você não está vendo que agora eu sou a habitação do Espírito Santo, e que Ele habita em mim, e o poder dele está em mim? Você não pode tocar mais na minha vida. Você está repreendido em nome do Senhor Jesus. A minha mente está blindada, a minha vida está blindada. O que você tem que fazer? Você tem que crer no limite imposto por Deus na sua vida. Deus colocou um limite na sua vida. O maligno não pode tocar você. Lembra da cerca? Olha o que diz a Bíblia em 1 João capítulo 5, no versículo 18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. O que o diabo não pode fazer em você, meu irmão, minha irmã? Tocar. Vamos dizer junto essa frase? O maligno não pode tocar neles. Você tem que crer nesse limite. Você tem que crer. Tem pessoas que ficam aí, ó. Uma irmã revelou para mim que botaram meu nome na boca do sapo. Coitado do sapo. Pastor, fizeram uma macumba para mim. Jesus já, se você, era antes de você se converter? Era. Então Jesus desfez. 1 João 3,8. Ele desfez as obras do diabo. Mas pastor diz que é uma mandiga muito forte. O espírito daquele que é maior está em você. Você já venceu. Não, pastor, mas olha, diz que maldição hereditária pega na gente. A cruz de Cristo quebrou a maldição. E a palavra de Deus diz em 1 João 5,18 que o maligno não toca mais aquele que é nascido de Deus. O maligno não toca. O maligno não toca. O maligno não toca. O maligno não toca. Eu acho que você tem que se posicionar hoje. Acho que ninguém aqui pode dizer assim: não, eu não enfrento essas coisas que o pastor disse, de jeito nenhum. Eu não preciso de blindagem do meu dia. Precisa, todos nós precisamos. Tem gente que hoje, que Deus está falando, você tem que correr para verdades básicas, porque você não conhece as escrituras, você fica à mercê do diabo falando com você no seu dia. Você tem que conhecer as escrituras. Deus está dizendo: vá para verdades básicas. Deus está dizendo: olha, você só quer a minha proteção, mas não quer compromisso comigo. O meu poder age na vida daquelas pessoas que eu sou o Senhor. Deus está dizendo: se comprometa com a igreja, com o Senhor Jesus. Olha o batismo, olha o ministério. Você está vivendo desprotegido porque você está fora do ciclo de proteção de Deus. É onde Deus opera, no aprendizado, no serviço e no relacionamento com pessoas que oram, clamam ao Senhor. Então, se você está dizendo assim hoje: ó Pai Celestial, eu quero blindar o meu dia, quero viver essa vida blindada diariamente, sem dar vantagem para o diabo, reconhecendo que hoje é o dia do Senhor agir. Eu queria que você se colocasse perante o trono de Deus hoje, dizendo: eu escolho marchar por Jesus. Eu quero orar por você. Eu escolho marchar por Jesus. Eu escolho fazer parte do exército do Senhor. Ele é o Deus poderoso. Eu vou cantar a vitória dele todo dia. Eu quero que ele seja meu general. Eu quero que ele seja o Senhor da minha vida, absoluto. Se você tem tido luta no seu dia, na sua casa, no seu trabalho, onde constantemente você está perdendo e se sentindo derrotado e frustrado, nós vamos orar agora, clamando ao Senhor. Pai Celestial, o Senhor está vendo essas pessoas.
onde o mal, Senhor, tem conseguido espaço, onde essa pessoa tem tido essas lutas, ó Senhor, e o Teu Espírito Santo falou com essa pessoa hoje. Ó Deus, o Senhor deu a igreja para ser esse lugar de proteção. E igreja, nós não estamos falando desse templo, mas dessas pessoas que estão aqui, que inclusive se reúnem aqui, para nós orarmos, clamarmos a Ti, Senhor, e declararmos que a nossa vitória é através do sangue de Jesus, e que o maligno não tem mais poder sobre nós. Missionária Central de Maringá.